Fecha teus olhos, curva tua cabeça, eleva teu coração ainda mais profundo à presença do Senhor, e deixa que o Espírito possa continuar ministrando sobre o teu coração nessa manhã. Amado Deus e Pai, o que nós queremos é ter uma vida contigo, Senhor. O que mais ansiamos é que Tu possas continuamente transformar os nossos corações, derramando a Tua unção sobre nós, derramando a Tua graça, surpreendente graça, nos enchendo com Teu amor, tão profundo e grandioso amor. Ah, Pai, aqui estamos para oferecer a Ti os nossos sacrifícios de louvor e ação de graça, o sacrifício de nós mesmos. Mas queremos Te pedir, Senhor Deus, que ao contemplar a Tua face possamos ser transformados. Por isso também usa a Tua palavra, Senhor Deus, para ministrar aos nossos corações. Senhor, vem nos moldar, vem, Senhor, transformar o nosso interior, o nosso coração. Vem fazer uma verdadeira metanoia em nossa mente, uma transformação tão profunda que os conceitos agora já não serão mais terrenos, mas celestes. Que sejamos, Senhor Deus, levados a uma devoção tão profunda em Ti, que nada mais importa, só o Senhor. Por isso eu oro por essa igreja e peço por cada irmão meu, a qual o Senhor me deu, para que Tu possas gerar em nossos corações esse desejo. Abençoa-os, Senhor Deus, tirando-lhes também dos nossos corações as vendas, que não sejamos levados pelo engano, pelo engodo de Satanás, pelo Deus dessa era, que possamos nos desvencilhar de tudo que nos prende, tudo que nos aprisiona, tudo que nos impede, todo orgulho que muitas vezes domina o nosso ser, e agora, Senhor Deus, desarmados, possamos dizer: Senhor, vem e fala comigo. Por isso eu oro também, reconhecendo quem sou, para que não sejam as minhas palavras, mas Tuas palavras, Senhor. Que não seja a minha voz, mas a Tua voz. Que não seja a minha vontade, mas a Tua. Por isso que eu diminua, Senhor, cada dia mais, para que Tu cresças. Resplandece a Tua face sobre a minha, e vem fazer bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Queria que projetasse novamente esse texto, Salmo 27:4. Aí, pode ser? E eu queria que a gente pudesse ler junto essa palavra. É pequena, mas que eu e você pudéssemos ler em uma só voz o que está descrito. Salmo 27:4. Vamos lá? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Amados, essa palavra é tão poderosa para as nossas vidas. Essa palavra, mesmo que talvez pequena, ela é desafiadora. Essa palavra, na verdade, ela é o cerne
de tudo aquilo que eu e você devemos viver. Hoje nós somos uma geração multidesk, somos uma geração multitarefas, somos levados pelo advento da tecnologia a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Olha, por exemplo, nós ao trabalharmos estamos ali, talvez escrevendo, anotando alguma coisa, mas ouvindo outra. Tem gente que diz assim: olha, eu gosto de estudar escutando música, porque eu me concentro mais. Eu talvez não consiga compreender isso, porque ou você ouve ou você estuda. Talvez seja para um ambiente ficar diferente. Há pessoas que, enquanto assistem uma aula, mandam mensagem no WhatsApp. Talvez até nós, enquanto estamos aqui nesse culto e viemos cultuar a Deus, já olhamos as notificações, mandamos uma mensagem, fazemos outras coisas e nos desviamos daquilo que era o foco da atividade principal, porque nós somos levados a fazer isso. Ninguém hoje mais faz uma coisa só, somos levados a isso. Os nossos celulares e os aplicativos, cada vez que avançam, eles nos dão mais oportunidade. Antigamente, você, para assistir, por exemplo, um vídeo do YouTube, você precisava ficar com a página talvez ali aberta e não pesquisar mais nada. Hoje você já tem condição de deixar ali, no modo pop-up e começar a navegar em outras coisas. Você hoje tem a possibilidade de ouvir um áudio do WhatsApp, podendo responder simultaneamente a outra pessoa, enquanto você ouve esse áudio. Sabe, nós somos levados a isso, e não diferente isso fazemos também na nossa vida espiritual. Nós temos vivido assim, e esquecido de viver o que é essencial. Olha, nós temos dado tanta ênfase a viver e a buscar fazer aquilo que é importante, às vezes até aquilo que é necessário. Sabe, talvez hoje os cursos que mais crescem de venda são os cursos e livros de gestão de tempo, porque cada vez mais queremos gerir melhor os nossos tempos para fazer aquilo que é necessário. Mas sabe, Deus não nos chamou para fazermos aquilo que é necessário, e muito menos para fazer aquilo que é importante. Sabe por quê? Porque o que é necessário é instintivo. Nós fazemos porque pensamos, porque estamos ali e aquilo vem como uma necessidade. Mas muitas vezes até deixamos de lado o que é necessário para fazer o que é importante. E o que é importante é intuitivo, porque o que é intuitivo é aquilo que eu penso que é importante. Tantas vezes, por exemplo, para exemplificar o que eu digo, temos algo que a gente vai dormir dizendo assim: não, amanhã eu preciso resolver isso, porque isso é necessário ser resolvido. Não, amanhã eu vou gastar tempo fazendo isso. Mas quando você acorda, você talvez recebe uma notificação, uma mensagem no WhatsApp, ou talvez você recebe uma ligação, ou até você vê alguma coisa e você deixa aquilo que você elencou e que você sabe que é uma necessidade sua. Por exemplo, você diz: amanhã eu vou dormir, amanhã eu não vou fazer nada, eu vou ficar em casa, parado. Ou até você diz assim: não, amanhã eu vou estudar. Só que aí quando você acorda, você vê talvez a pia cheia de prato, e aí você vê a casa que não está varrida. Talvez você lembre que o carro faz mais ou menos uns 2 meses que você mandou lavar. E aí você deixou de fazer aquilo que era necessário para fazer aquilo que você achou que era importante. Mas nenhuma coisa nem outra é aquilo que Deus nos chamou para viver, porque Deus nos chamou para viver o que é essencial, e o que é essencial nós temos deixado de lado, porque o que é essencial é o que fala da nossa essência.
é o que nós somos de fato, ou melhor, o que nós fomos criados para fazer e ser. Amados, Deus não quer que você faça 1001 coisas. Sabe, Deus não está interessado no meu e no teu serviço, porque é no serviço que nós fazemos 1001 coisas ao mesmo tempo. Deus está interessado em uma única coisa, e uma única coisa, apenas uma coisa, é essencial. E esse salmo nos mostra isso: a presença de Deus. Adorar a Deus, se relacionar com o Pai. O que é essencial a mim e a você é viver na casa. E a casa aqui, por mais que Davi estivesse falando sobre o lugar físico, mas ele estava também falando de um lugar espiritual, porque quando Davi escreve esse texto, não se tinha templo ainda, se tinha o tabernáculo, a arca da aliança, mas não tinha um templo físico ainda. Ele é construído após a morte de Davi. Mas Davi, o autor desse salmo, ele diz: eu quero estar na tua casa, eu quero estar na tua presença, eu quero permanecer contigo, porque Davi entendeu para que Deus me chamou. Davi entendeu o porquê eu e você fomos criados. Sabe, quando Deus nos cria, não é porque Deus estava numa crise de identidade, de relacionamento, porque Ele já se relacionava, o Pai com o Filho e com o Espírito, Ele se relacionava numa comunhão íntima, como ainda hoje faz. Mas Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para espelhar no homem a sua glória, para reluzir para esse mundo quem Ele era. Mas foi o pecado em nossos corações que nos tirou essa essencialidade e colocou em nossos corações a necessidade e a importância. Foi o pecado que fez com que eu e você perdêssemos o que é essencial. Naquele dia em que o homem e a mulher comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele casal, diz o texto, está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o verso 8, que Deus ele veio ao jardim ao encontro do homem e da mulher, mas eles se esconderam, porque ouviram os passos de Deus e tiveram medo, porque perceberam que estavam nus, porque perceberam o seu estado. Sabe, amados, o que Deus mais desejava era que sempre, todos os dias, Ele vinha para se relacionar. E sabe, o pecado cada vez mais tem nos afastado, nos levado para longe do que é essencial. A gente está no último domingo do mês de janeiro, e já se passou um mês desse novo ano. E eu te pergunto, o que foi que você fez para buscar a presença de Deus nesse mês? Sabe, como foi que você viveu esse mês? Ou como você viverá esse ano? Como você estará buscando a Deus? Porque isso é o que importa. Talvez você já fez muito serviço para Deus, parabéns, isso é bom, mas não é essencial. Talvez você já fez obras de caridade. Sabe, talvez você já ajudou muito financeiramente algum irmão. Sabe, talvez você fez diversas coisas, participou de cultos. Mas eu quero te perguntar: você tem buscado a presença do Senhor todo dia, todo instante na sua vida? Porque, amados, muitas vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, perdemos isso. Sabe, são as pequenas coisas que nos afastam de Deus, não são as grandes coisas, porque as grandes coisas nos deixam alerta. Não sei quem aqui já assistiu aquele filme Quarto de Guerra.
E aquele filme pode ilustrar muito bem a uma cena em que uma das personagens principais é uma senhora de oração, e ela tem sempre o hábito de começar o seu dia orando, gastando tempo no Senhor, buscando a presença do Senhor, e ela passava o dia todo assim também, enquanto fazia alguma coisa. E certo dia, ela entra na sua cozinha e ela vê lá que há algumas coisas a serem feitas. Logo no início do dia, no momento em que era para ela estar tendo tempo com Deus, e ela começa a lavar o prato, a fazer a comida, e ela logo cai em si, e ela diz: olha, Satanás, você não vai me afastar da presença de Deus. E ela para imediatamente tudo que faz, se ajoelha e começa a orar, e a buscar, e a louvar, e a pedir a presença de Deus, porque apenas uma coisa importa. Sabe, amados, eu me lembro da história em que um dia Jesus foi convidado a estar na casa de Lázaro, e as suas irmãs estavam ali, Marta e Maria. E Marta, ela é a típica pessoa, ou melhor, ela é o tipo da nossa geração. Ela é a figura exata do que muitas vezes nós temos sido, aquela que serve ao Senhor, e serve com alegria. Marta estava ali de um lado para outro, cozinhando, tirando o prato da mesa, limpando o que caiu no chão, estava ali sempre prestativa, perguntando: olha, Senhor, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Mas Marta estava preocupada, Marta estava ansiosa, e a ansiedade e a preocupação de Marta lhe tiraram algo. E quando ela estava sufocada, ela chegou diante de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa de eu estar assim, sufocado, sobrecarregado, tanto trabalho tenho para fazer, mas está aí minha irmã Maria, sentada aos teus pés, ouvindo, sem fazer nada. Ela está aí, do teu lado, ouvindo o que tu tens para falar. E Jesus olha para Marta, e eu acho que Jesus olhou para Marta com aquele olhar singelo, amoroso, mas aquele olhar que penetra a alma, e disse assim: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Sabe, eu e você, a gente está como Marta, ansioso e preocupado com muitas coisas. Mas Jesus nos dá uma chave, apenas uma. Sabe, Jesus não diz: olha, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas tem muitas coisas também que é necessário. Não, ele diz: apenas uma coisa é necessária, isso é, apenas uma coisa é essencial, é importante, apenas uma coisa você precisa entender hoje, Marta, que você precisa buscar uma coisa só. E o que era isso? Ele não precisa dizer, porque Marta viu o que era, ela entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele só apenas diz: Maria escolheu essa boa parte, e isso ninguém poderá tirar. A boa parte é estarmos na presença, é ter em mente que apenas uma coisa importa, apenas uma. Por isso que Jesus, ele nos ensina, falando sobre ansiedade e preocupação. Sabe, o grande problema de nós hoje é porque nós queremos ganhar a vida, mas enquanto nós tentamos ganhar a vida, vamos perder. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar a sua vida e perder a sua alma? Porque todo aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, esse achará. E quantas vezes a gente pensa que gastar tempo em oração, gastar tempo ajoelhado em silêncio na presença, é perca de tempo, mas é se perdendo que vamos se achar.
E Jesus falando sobre isso, sobre ansiedade, sobre correr de um lado para o outro, se preocupar com muitas coisas, ele diz: não andeis ansiosos e preocupados por coisa alguma, porque o Pai cuida de vocês. E lá no final, no capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus ele diz, no verso 33, busquem em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino, o reino de Deus. E depois ele sai elencando: em segundo você busca a sua família, em terceiro você busca o trabalho, em quarto você busca o serviço comunitário, em quinto você busca... É isso que ele diz? Sim ou não? Sim ou não? Você lembra desse texto? Não, ele diz: busquem em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino, e depois você busca as outras coisas. Não é isso que ele diz? Não. E o que é que ele diz? Que as demais coisas nos serão acrescentadas. Uma única coisa nós temos que buscar: o seu reino e a sua justiça. E quando buscamos isso, todas as coisas vêm. Todas as coisas vêm acompanhadas. O Senhor prepara para mim e para você. Mas nós temos feito o inverso. Nós procuramos todas as demais coisas e esperamos que o Senhor venha nos buscar, venha nos encontrar. Não! É por isso que Jeremias, ele diz, Jeremias 29, 13: busquem, me busquem de todo o vosso coração. Porque quando vocês me buscarem de todo, olha, não é parte, é todo, e todo aqui tem a ideia de integralidade, toda a vida, de tudo que você tem, de tudo que você é. Quando você me buscar de todo o seu coração, eu serei achado de vós, e eu vou fazer mudar a vossa sorte. Qual é a tua única coisa? Sabe o que tem sido a única coisa na sua vida? Qual é o seu maior anseio? Traduzindo essa pergunta, posso ir até além. Qual é o seu pedido, a sua busca para esse ano? Sabe, talvez você começou o ano dizendo assim: não, esse ano é o ano que eu vou fazer isso. E o que é isso que você vai fazer esse ano? Talvez esse ano é o ano que eu vou passar no vestibular. Não, esse ano é o ano que eu vou comprar minha casa. Não, esse ano é o ano que eu vou trocar de carro. Não, esse ano é o ano em que eu vou mudar a situação da minha família. Não, esse ano eu vou procurar um emprego diferente. Não, esse ano eu vou fazer uma viagem. Desculpa te dizer, mas está errado. A tua resposta, mas tem que ser de coração: esse ano eu vou buscar ao Senhor de todo o meu coração. Sabe, o rei Davi, ele entendeu bem isso. E ele entendeu isso desde muito cedo. Davi buscava ao Senhor de todo o seu coração. E quando ele escreve esse salmo, ele não escreve como alguém que não conhecia essa realidade, mas ele fala do anseio que estava no seu coração. Ele sabia o que era essencial e ele buscou isso. É tanto que o ministério de Davi foi assim. Eu não sei se você conhece bem a história, mas eu quero te levar a essa história. Davi, ele é chamado, ungido a ser rei de Israel muito novo, mas ele já confiava, temia ao Senhor de todo o seu coração. Por isso que Deus o escolhe. Não que Davi não era perfeito, não. Ele tinha erros, pecados, mas ele buscava a presença, ele confiava no Senhor, ele sabia que era o Senhor que ele precisava. O tempo passa, Davi se torna rei. E sabe qual foi o primeiro ato do reinado de Davi? Davi não disse: vamos pegar a espada e vamos matar os nossos inimigos, porque isso nos trará segurança. Não, não foi isso. Davi também não disse: olha, vamos recolher aqui
impostos para que eu possa ter mais condições, ter mais riqueza. Também não foi isso. A primeira coisa que Davi fez foi ir até onde estava a arca. Ele mandou ir buscar a arca da aliança, e a arca da aliança era o lugar da presença de Deus. Ele diz: onde está a arca? Traz para cá. Porque a coisa que eu mais quero é estar na presença de Deus. Sabe, Davi não se importou quando a arca chegou depois, no segundo momento, porque nesse primeiro momento teve algo que deu errado, a arca não conseguiu chegar, mas depois ele manda ir buscar de novo, e a arca vem, e quando a arca entra em Jerusalém, Davi não se importa com o seu título. Sabe, muitas vezes a gente deixa de buscar ao Senhor, porque ficamos pensando nos nossos títulos, nas nossas posições, porque talvez, muitas vezes, buscar ao Senhor é negar quem somos para esse mundo. Sabe, Davi era rei, e o rei tinha uma posição, tinha uma forma de ser, uma forma de andar. Ele tinha, e até hoje, uma autoridade política, não vive de qualquer maneira, não anda de qualquer maneira, não faz qualquer coisa. Quando vemos alguma autoridade política fazendo alguma coisa, assim que a gente diz: mas que estranho, ele não deveria se comportar assim. Mas Davi, ele não se importou, porque quando a arca da aliança entrou em Jerusalém, Davi dançava, ele pulava, porque o que importava é que estava ele na presença do Senhor. A sua mulher até o repreendeu: tu, sendo rei, estava assim dançando, até a tua nudez foi vista, Davi. E Davi não se importou, porque o que importava para ele era o seu coração na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero deixar para você é que eu e você, nesse ano, nós precisamos firmar no nosso coração o que é essencial. Não o que é necessário ou o que é importante, mas o que é essencial. Porque do contrário, se não buscarmos o que é essencial, nós não conseguiremos alcançar nada. Jesus, certa feita, contou uma parábola, a parábola do semeador. E eu ouvi essa ilustração e achei muito interessante. Um pastor, ele comparou a semente, quer dizer, os solos, como situações, momentos da nossa vida. E o primeiro momento se dá muito como quando a gente é criança, quando a gente é imaturo. Aquele primeiro solo traz a ideia de que quando a semente caiu na beira do caminho, veio logo os passarinhos, as aves, e comeram. Isso foi fugaz, foi rápido, não deu tempo para nada. E muitas vezes assim é a criança, sem foco, distraída. Sabe, logo quando pensa eu vou fazer isso, aparece logo outra atividade e ela esquece. Se você quer distrair uma criança, apresente uma outra atividade, Quando a gente quer tirar um brinquedo de uma criança, a gente já mostra outro, e ela se encanta com outro e logo esquece que existia, porque criança é muito do que vê. E quantas vezes a gente não é assim? A gente até sai de um culto como esse, talvez assim, dizendo assim: realmente eu preciso buscar o Senhor. Mas aí vai vir os problemas, ou as distrações, e aí você logo vai fazer aquilo que é importante, aquilo que é urgente, logo vai olhar e dizer não e nem lembrar mais de que você precisa apenas de uma coisa. O segundo solo é aquele que foi rochoso, e que a semente até
começou a brotar, mas ela não conseguiu fincar raiz. E sabe o que é parecido com isso? É as emoções, os sentimentos. E quando a gente é adolescente, né? A gente é aqueles apaixonados, eternos apaixonados. Tudo é emoção também. E a emoção, o sentimento vem e vai como que num sopro, num piscar de olhos. E tantas vezes a gente também é assim. E agora a gente está entusiasmado aqui. Talvez essa palavra está aquecendo os nossos corações. E a gente está dizendo, realmente, olha, chega, eu estou me arrepiando, pastor, o senhor falando aí. Olha, eu estou com vontade até de chorar. Mas o problema é que sentimento passa, emoção passa. E muitas vezes a gente está buscando o Senhor pelas emoções que Ele pode nos dar. E a gente se move apenas pelas emoções. E no dia que não tiver emoção, e no dia que não tiver arrepio, e no dia que não tiver lágrimas. Santa Teresa d'Ávila, uma grande mulher do Senhor, que viveu uma vida de devoção profunda, de contrição, de contemplamento. Um dia ela disse que ela não estava querendo orar, ela não estava querendo ler a Bíblia, ela não estava querendo fazer nada, mas ela queria a presença do Senhor, porque ela sabia que era isso, que era importante, isso que era essencial na vida dela. E ela vai para uma capela, e a capelinha era de tijolo aparente, e ela senta no banco, e ela diz ao Senhor, Senhor, eu vou ficar aqui, contando os tijolos dessa capela, porque a única coisa que eu quero é estar na tua presença, é estar contigo, vem aqui. E ela escreve que dos momentos que ela sentiu mais a presença de Deus foi quando ela contou tijolos nessa capela. Ela foi tomada pelo Espírito, e não porque ela estava sentindo, não porque tinha um bom louvor, não porque tinha uma boa mensagem, né? Não porque tinha aquela penumbra e talvez você ficou ali, não, simplesmente porque ela decidiu buscar. Ela entendeu que apenas uma coisa importa: buscar o Senhor. Mas há uma terceira forma que ali mostra, terceiro solo, o solo em que até criou raiz. A semente germinou, criou raiz, mas ao redor tinha espinhos, ervas. E quando a planta começou a crescer, sabe, quando a planta começou a se desenvolver, os espinhos começou a sufocar. E quantas vezes aí você não é assim? Olha, amados, começamos a buscar o Senhor, começamos a desejar Ele, e a gente começa, sabe, a viver essa vida de intimidade, e a gente começa a criar raiz no Senhor, a gente começa até a desenvolver uma espiritualidade concreta e sólida. Mas aí a gente começa a fazer uma coisa, outra, e aí a gente começa a ficar preocupado, porque Jesus diz, a preocupação deste mundo sufocou aqueles. E quantas pessoas não estão hoje aqui sufocadas? Sabe, eu me identifiquei muito com isso. Correndo muitas vezes de um lado para outro, com tantas atividades, cansado, sufocado. Quarta-feira eu voltei e disse, mas o pessoal me disse assim, mas já pastor, que bom que o senhor voltou. Eu disse, por mim eu ficava mais um ano. Vou mentir. Mas a gente se sufoca porque a gente quer fazer coisas para o Senhor e esquece de viver com o Senhor. A gente quer fazer serviços para o Senhor, a gente quer trabalhar para o Senhor, e isso é bom, mas isso só presta, só é bom quando eu e você estamos vivendo uma vida de busca, quando a única coisa que importa
é o Senhor, porque no dia que não tiver serviço, eu vou continuar buscando. Porque no dia que não tiver trabalho, eu vou continuar no Senhor. Porque no dia da adversidade, eu vou continuar vivendo no Senhor. Sabe, meus irmãos, nós precisamos funcionar como o último solo, o solo fértil. Sabe, aquele solo é o solo que funcionou num propósito. Ele entendeu o que era essencial. A semente entrou, germinou, cresceu e frutificou. Porque aquele solo apenas esperou acontecer o que já estava previsto acontecer. Sabe qual é o nosso problema, amados? É porque a gente quer tantas coisas, e a gente busca tantas coisas, e a gente espera tantas coisas, que a gente não vive o que Deus já preparou. Sabe, a minha Bíblia diz assim, Paulo vai escrever dizendo que Deus, está lá em Romanos, em Efésios, perdão, Deus já preparou todas as coisas. Ele já preparou todo o caminho, Ele já fez toda a obra para que eu e você andássemos nela. Ele já preparou tudo. Sabe qual é o problema? É que nós estamos procurando algo que esperamos e não esperamos, não estamos assim, indo ao encontro daquilo que nos espera. Não estamos indo de encontro àquilo que nos espera. Quando buscamos ao Senhor, Ele dá o que Ele já preparou. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Você crê nisso? Mas eu quero te dizer uma verdade. Deus, Ele não é fiel a você. Deus, Ele é fiel a Ele. Paulo vai dizer que mesmo que formos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Com isso eu quero dizer, talvez você até se desanimou agora, mas pastor, que palavra tão pesada, mas é verdade, amados. Deus, Ele não é fiel a você, Ele é fiel a Ele. Ele é fiel àquilo que Ele preparou. Ele é fiel àquilo que Ele falou. Ele não é fiel ao que você quer receber. Sabe por que muitas vezes ficamos frustrados, decepcionados? Porque nós estamos em busca de realizar o meu sonho, o nosso sonho, a nossa uma coisa. Mas a uma coisa que eu e você precisa fazer é aquela que Deus já preparou: buscar a Ele, o seu reino e a sua justiça, e Ele vai dar todas as outras coisas, porque todas as outras coisas que é necessário, é importante, cai de lado para Ele dar aquilo que é essencial. Amados, Deus, Ele está comprometido a realizar aquilo que Ele preparou para você. E você já perguntou a Deus o que Ele preparou para você nesse ano? Você já perguntou a Deus o que é que Ele preparou para esse ano de 2024 para você? Ou você, no primeiro dia do ano, você orou e você começou a dizer: Senhor, olha, esse ano eu quero isso. Esse ano é o ano que eu vou conquistar isso. Sabe, a gente precisa se humilhar e buscar, porque apenas uma coisa importa, apenas uma: a presença do Senhor na minha e na sua vida. Apenas uma coisa. Não vá atrás do que você espera, mas vai ao encontro do que já te espera. Aquilo que Deus já preparou, Ele é fiel para cumprir. Busque o Senhor. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, o que Tu tens para mim? Eu quero andar naquilo que Tu já preparaste. Eu quero andar no caminho que já está feito, no caminho que já foi formado, nas obras que já foram preparadas desde a eternidade, para que eu ande nelas. Qual é a tua única coisa? Qual vai ser o teu anseio para esse ano? Qual vai ser a tua busca para 2024?
uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na sua presença todos os dias da minha vida. Que essa seja a minha e a sua oração. Que esse seja o meu e o seu anseio. Uma coisa, apenas uma. Que Deus te abençoe. E que possamos refletir nessas palavras. Louvemos ao Senhor. Deixa eu orar enquanto o louvor se prepara. Fecha teus olhos. Sabe, Deus, é isso que queremos. Eu oro, Senhor, para que esteja em todos os corações aqui, que apenas uma coisa importa. Apenas uma, Senhor, nós buscaremos esse ano. Apenas uma essa igreja buscará: a tua presença, habitar na tua presença todos os dias das nossas vidas. Faz-nos ser aqueles que funcionam no propósito, aqueles que buscam o que é essencial, Senhor, não o que é necessário ou importante, mas o que é essencial, o que fomos criados para ser adoradores do teu santo e eterno nome. Filhos e filhas tuas, Deus, aqueles, Senhor, que te tem como um pai e que se relaciona num ambiente familiar, não parental, mas familiar, de intimidade, de relacionamento, de comprometimento, que param para ouvir e não apenas para falar, que buscam alegrar o coração do Pai, muito mais do que alegrar os seus corações. Ajuda-nos, Senhor, a buscar apenas uma coisa: a tua presença. É isso que eu peço, e abençoa, Pai, essa igreja, abençoa os teus filhos, revela, Senhor Deus, no coração deles essa verdade, derrama graça abundante, Senhor, dia após dia, e bênçãos que já estão preparadas para cada um deles. Assim te peço, Senhor, e oro em nome de Jesus. Amém.